Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou começar a falar das leituras que eu fiz no mês de setembro. O primeiro livro lido em setembro foi o livro para o Fórum Literário Contos e Vírgulas, cujo mês foi dedicado a Jorge Amado, e o livro mais votado foi o Tenda dos Milagres, essa edição aqui da coleção nova da Companhia das Letras. Bom, o Jorge Amado, ele viveu entre 1912 e 2001 e ele é um autor, tem a foto dele aqui, que foi muito publicado lá fora, tá? Ele foi traduzido em cerca de 50 idiomas e ele é um escritor que retrata assim a vida, principalmente ali do Nordeste, né? Falando da beleza das praias, da beleza do Brasil, a beleza da mulher brasileira, né? E eu fico até pensando assim, um autor tão lido lá fora, qual é a visão que as pessoas devem ter? Eu fico curiosa em saber qual é a visão que as pessoas devem ter do nosso país lendo a obra do Jorge Amado. A minha primeira experiência com o autor foi quando eu era adolescente, devia ter em torno de 14 anos de idade, e eu li o Capitães da Areia e fiquei apaixonada. Esse livro ele é um dos meus preferidos. E depois de um tempo eu acabei lendo aqueles livros mais famosos dele. Tem o Tieta, Gabriela, geralmente aqueles que acabaram virando filme, né, ou novela. E gostei muito desses dois. Bom, aí eu li o Jubiabá, que é um autor que me fez, vamos dizer assim, brigar com Jorge Amado. Depois que eu li Jubiabá, eu fiquei muito tempo sem ler absolutamente nada dele. Esse livro ele me irritou um pouco. É um livro, assim, eu não me considero feminista, mas ele é um livro que ele retrata a mulher assim de uma forma, ele tem um machismo muito grande, ele coloca ali a mulher como um verdadeiro objeto sexual na mão do homem, né? Então isso na época, eu lembro que deve fazer uns 10 anos que eu li, eu acho que me incomodou um pouco. E eu acabei ficando muito tempo sem ler o Jorge Amado. Depois de um tempo eu acabei lendo o Quincas Berro d'Água, então acabei fazendo as pazes com o autor, né? E até pretendo ler assim, pelo menos grande, se não toda, mas pelo menos grande parte da obra dele. Bom, o Jorge Amado, ele teve um certo envolvimento político, né? Em 1945 ele foi eleito deputado federal pelo PCB e também foi membro da Academia Brasileira de Letras em 1961. O livro dele, Tenda dos Milagres, ele foi escrito em 1969 e ele traz aqui um pós-fácil, engraçado, eu vou começar falando do pós-fácil, né? E nesse pós-fácil escrito por João José Reis, fala que é um dos livros preferidos do Jorge Amado. E eu achei assim que é um livro um pouco diferente de todos aqueles que eu tinha lido dele. Esse livro ele tem assim um tom meio de engajamento político mesmo, né, trazendo outras coisas de questões sociais, preconceito, né? Então é um livro um pouco diferente. Bom, eu confesso que a leitura desse livro não me prendeu muito. Foi uma leitura que eu demorei para fazer. Eu acho que eu demorei 3 semanas para ler. Não é um livro muito extenso, tem em torno de 350 páginas, mas ele é escrito de uma forma muito truncada. Ele é escrito de trás para frente. O personagem principal do livro é o Pedro Arcanjo. E o Pedro Arcanjo, ele é mulato, capoeirista, ele é materialista, só que praticante do candomblé. Ele tem um papel importante lá dentro do candomblé. E ele é bedel da faculdade de medicina e é uma pessoa extremamente inteligente, acaba estudando bastante, se torna um autodidata, aprende línguas, aprende filosofia, uma série de coisas e acaba publicando vários livros sobre miscigenação. E esses livros eles chegam a ser publicados no exterior e chega até o conhecimento de um estudioso norte-americano, então que acaba trazendo a fama assim do Pedro Arcanjo através da figura desse estudioso norte-americano, né, que tem o interesse em conhecer a obra dele e o trabalho dele. Então o livro basicamente ele vai falar sobre isso, né? Então ele tem essa questão social. Falar sobre preconceito,
principalmente sobre a miscigenação, né? Não só racial, mas também religiosa, né? Principalmente ali na Bahia, essa coisa do sincretismo religioso é muito forte, né? O candomblé, a umbanda, o catolicismo, tudo ali misturado, e a forma como aquilo era aceito, principalmente naquela época, ali no começo do século XX. E o livro, como eu comecei falando, ele começa de trás para frente, quer dizer, ele começa com a morte do Pedro Arcanjo e vai retrocedendo, né, até o começo lá de quando ele era o bedel na faculdade, como ele começou, né, e tudo começou por uma divergência, né, uma briga que ele teve com um dos reitores da faculdade, que era uma pessoa extremamente preconceituosa, né, era adepto da raça pura, que não podia de maneira alguma haver a mistura racial, né. Então, basicamente, o livro traz à tona essa questão através do debate entre velado ou não, entre esses dois personagens, né? Bom, então, como eu falei, o livro ele não me envolveu muito, ele foi uma leitura um pouco difícil, e eu comecei a me questionar por quê, porque o livro a história não é ruim, a história é boa, mas geralmente o que me prende num livro é principalmente a construção dos personagens, tá? É a maneira como os personagens são construídos e a maneira como eu, como leitora, consigo me envolver com eles. E esse livro, os personagens eles não são caracterizados, não são descritos de forma a cativar o leitor. Pelo menos eu não me senti envolvida com nenhum dos personagens, nem mesmo com o protagonista, que é o Pedro Arcanjo. Mas eu acho que nesse livro o Jorge Amado ele não tinha esse interesse de trazer um personagem ali meio simbólico, né? Um personagem mais envolvente, um personagem mais forte, como é o caso de suas mulheres Gabriela, Tieta ou até mesmo Vadima, né? Porque o que ele quer realmente que seja o centro da narrativa é a questão social ali do racismo, né? Da miscigenação. Bom, e ele traz isso às vezes de forma bem emblemáticas, né? Então o Pedro Arcanjo, que é um mulato, ele acaba se envolvendo com várias mulheres, então ele acaba tendo filhos de várias mulheres, né? Então meio ali como se ele tivesse individualmente contribuído para essa mistura toda, né? Inclusive uma das personagens, uma das pessoas com as quais ele se envolve é justamente como diria o Nilo ali, que é o reitor da faculdade, é uma raça pura, né? É uma sueca, que na verdade não é sueca, finlandesa, que é loira, dos olhos azuis e com a qual o Pedro Arcanjo tem um filho, né? Então é isso. Eu acabei dando 3 estrelas para o livro. Essa edição, não sei se as outras edições trazem isso, mas essa edição aqui da Companhia das Letras, ela traz esse pós-fácil aqui, e o pós-fácil acaba que muda um pouco a visão de você ler o livro, né? Primeiro porque, como esse livro ele foi escrito em 1969, ou seja, em plena ditadura, o Jorge Amado, ele acabou trazendo coisas ali meio disfarçadas, tá? Então tem alguns acontecimentos que aconteceram na época que ele traz aqui meio disfarçados. Alguns personagens ele modificou, mas realmente existiram. E aqui tem as fotografias dos personagens nos quais o Jorge Amado, então, tem aqui anotações que ele fez na época que estava escrevendo o livro, né? Aqui são as capas dos livros das edições lá fora. Essa aqui da primeira edição, da Martins Fontes, ilustrações do Caribé. E aqui é Manuel Querino, esse aqui, que teria sido o personagem, esse aqui, Manuel Querino, e o Obá Aré Miguel Santana, um aqui, outro aqui, que foram as pessoas reais nas quais o Pedro Arcanjo teria sido construído baseado neles, né? Não só neles, mas o crítico aqui fala
que ele é uma mistura de várias pessoas reais, tá? Já o personagem Nilo Argolo, que é o reitor da faculdade, ele é inspirado nesse médico e antropólogo Nina Rodrigues, tá? Então esse personagem é todo o Nilo Argolo do livro. Então é isso. Bom, então o livro foi debatido lá no fórum. Quem tiver interesse em dar uma olhada lá o que foi dito, quiser deixar seus comentários lá, quiser discutir também, mesmo que tardiamente, o debate, o tópico do livro tá lá. Então, deixa eu ver se eu selecionei alguma frase aqui. Não Bom, eu só vou ler a primeira frase que eu tenho o costume de ler de marcar a primeira frase do livro, né? Como o livro começa. No amplo território do Pelourinho, homens e mulheres ensinam e estudam. Aqui ressoam os atabaques, os berimbaus, os ganzás, os agogôs, os pandeiros, os adufes, os cachixis, as cabaças, os instrumentos pobres, tão ricos de ritmo e melodia. Neste território popular nasceram a música e a dança. Eu achei bem legal porque eu adoro essas palavras de origem africana. Eu acho que esse primeiro parágrafo ele soou assim bem Jorge Amado, bem Bahia, bem musical mesmo, tá? Então é isso, o vídeo eu acho que ficou meio confuso, mas o livro ele é um pouco truncado, acaba sendo uma leitura um pouco confusa e um pouco difícil de ser discutida, tá? Acredito que as meninas lá no fórum, não assisti aos vídeos dela, nem participei do debate ainda, mas eu acredito que elas conseguiram ser mais claras e mais elucidativas, tá bom? Então é isso. Deixem aqui seus comentários, o que leram de Jorge Amado, o que conhecem do autor. E é isso. Até o próximo vídeo.